Enfim, 8h10. É isso aí, galera. Começando oficialmente. Eu sou o Igor Melo Benevides. Estou no projeto desde 2018. O título da palestra de hoje é Invadindo Sites como Profissional. E, na verdade, a gente vai ver como é que a gente inicia os estudos em segurança web para vocês chegarem no nível profissional de fato. Essa agenda de hoje, a gente vai começar falando sobre as minhas credenciais, né? Quem que sou eu para estar falando aqui essas coisas para vocês. Falar um pouco sobre testes de aplicação web, o que é um site, falar sobre HTTP, URL, front-end, back-end, API. Vai ter uma parte prática. E aí eu vou dar umas direçãozinhas de plataformas e projetos para você estudar. Óbvio que o melhor canto vai ser o RSI, mas... É que não parou, não. Certo, parou não, né? Beleza. É, vai ser isso. Se der só tá meio... Tá vazando um pouco o teu microfone ainda, bem? Meu? Então, beleza. Vamos começar aqui quem eu sou. Eu sou essa carinha aqui que vos fala. Atualmente eu estou como especialista em segurança ofensiva na Olist, que ela é uma empresazinha de marketplace. Não é especialista de que eu fiz pós, na verdade eu ainda estou terminando a graduação, é especialista depois de sênior. Então eu foquei muito no mercado de trabalho, não muito na minha graduação, mas acontece. Eu tenho 5 anos de experiência já na área de segurança da informação. Eu comecei trabalhando aqui no Instituto Atlântico, aqui de Fortaleza, como pesquisador de módulo de kernel de Linux. E aí a gente desenvolveu algumas soluções de segurança em cima disso. Depois eu trabalhei o resto do tempo todo em consultoria. Então, o resto do meu tempo todo foi fazendo black box, gray box, todo tipo de teste em tudo que é tipo de indústria, basicamente. Então, foi web, foi infraestrutura, foi indústria física, teve até avião já também no meio. Então, sou especialista em Red Team. Eu não foco muito em uma coisa, sou meio generalista. É, tanto web, como infra, como sistema operacional, como desenvolvimento de exploit, como engenharia reversa. Tudo que servir para segurança ofensiva, para testar soluções, para testar configuração, para testar infraestrutura, eu estou estudando. Eu gosto dessa frase aí, Hacking as a Survival Mechanism, porque, de fato, eu acho que hacking tem uma parada muito criativa, é uma coisa muito pessoal, e eu acho que é uma forma da gente ter uma certa, ter uma certa, um certo poder diante da injustiça, certo? Então, essa é a minha parte mais filosófica sobre o assunto. De qualquer forma, acesso credencial, eu esqueci de falar, sou certificado pela Offensive Security também com a SCP. Eu pulei o SCP porque disseram que ia ser muito fácil, e aí eu acreditei, e de fato esse eu peguei logo a de Senior, mas, enfim, estou fazendo outras, já já vai aparecer mais aí, e é isso. O que é um site, né? Vamos começar pelo básico do básico. Site é uma coisa super simples, na verdade. Ele usa um protocolo chamado HTTP, que você, na sua maquinazinha, faz uma requisição, atravessa a internet e chega lá no servidor do site. E aí ele vai retornar alguns arquivos. Geralmente HTML, CSS, alguns JavaScripts, algumas imagens. E aí a gente vai falar aos poucos, minuciosamente, como é que esse processo de fato acontece, certo? Porque é o básico. A gente precisa entender isso aí para a gente seguir em frente. Então, sites só servem arquivos estáticos, usam um protocolozinho de comunicação super simples, que a gente vai ver como que funciona, e serve esses arquivos para você. Hoje em dia, sites são bem mais complicados, só que a base ainda é a mesma. Beleza, o que é HTTP? O primeiro pontozinho aí que eu botei foi RFC. E aí, a RFC, ela é uma sigla para Request for Comments, que ela vai definir, é um jeito da I3E definir como deve ser padronizado tipos de protocolos, tipos de comunicação. Isso é muito importante em web, porque se vocês forem ver, quem está por dentro da área sabe que basicamente qualquer
novo tipo de vulnerabilidade, qualquer novo tipo de ataque, qualquer pesquisa de ponta de web, vendo um cara lendo uma RFC super antiga, ou então alguma atualização da RFC e vendo que dá para fazer muita coisa a mais do que a galera tem de noção hoje em dia. Até posso dar de exemplo para vocês, se vocês forem no site da Portswigger, tem uma pesquisa nova que saiu aí sobre parsing de e-mails em sites. E aí o cara lendo a RFC descobriu que, na verdade, dá para você encodar um e-mail com um hexadecimal, com base 64, e aí isso gera uma série de bugs nos parsers hoje em dia que facilitam bastante coisa. Então, leitura é essencial, e essa documentaçãozinha, essa padronização, ela é bem extensiva e fala de fato como as coisas funcionam. Só que o que é o HTTP, né, de fato? Ele é a sigla para Hypertext Transfer Protocol, e como o nome dele fala, é simplesmente um protocolo de transferência de texto. E aí vocês podem parar e pensar assim, tá, mas eu entro em um monte de site que tem imagem, aqui mesmo no slide dá para ver que um dos cabeçalhos aqui ele aceita imagem GIF, imagem JPEG, só que na verdade o HTTP só transporta texto mesmo. E aí o jeito que ele transporta texto, o jeito que ele transporta imagem e outros tipos de arquivos, é com encoding. Então eles usam base 64 para basicamente transformar em texto toda a informação de byte daquele arquivo, seja uma imagem, seja um zip, seja um PDF, seja o que for. Então, no final do dia, o que vocês têm que entender sobre o HTTP é que ele é um protocolo só de texto. Então, para vocês se comunicarem com o servidor, vai ser só texto. Para vocês enviarem qualquer dado para o servidor, vai ser só texto. E qualquer coisa que vocês receberem do servidor, vai ser só texto. E aí a gente vai ver como é que a gente manipula esses textos, manipula as requisições, para, de fato, testar as aplicações. Ele define alguns métodos padronizados para comunicação. Os principais é o GET, POST, HEAD. Eles têm propósitos específicos no sentido de ser um padronizado para isso, mas a verdade é que se eu quiser implementar no meu site que um GET vá fazer um delete de alguma coisa, eu posso fazer também. Então, tipo assim, mesmo existindo o método delete, eu posso usar o GET para deletar algum tipo de dado também. Então é só mais mais uma padronização, é mais um conceito de deixar as coisas mais simples do que realmente uma modificação efetiva das coisas. E aqui, a parte mais importante desse slide, isso aqui é uma requisição HTTP crua, pura. Então vocês podem ver que de fato é só texto, não tem mais nada além disso. E aí tem uma linhazinha em branco aqui, que é super importante. Tem que ter essa linhazinha em branco aqui depois. Quando a gente for para a parte prática, a gente vai fazer uma requisiçãozinha HTTP na mão para a gente ver o que acontece. Beleza. Outra coisa importante também para a gente aprender é o Uniform Resource Allocator, ou URL. E aí eu recomendo também vocês darem uma olhada na RFCzinha dele por cima. Se vocês olharem lá, vocês vão ver que, na verdade, a URL ela é uma subcategoria de outra coisa chamada URI, que é o Uniform Resource Identifier. E esses caras são um jeito, através de... só uma padronização também, que a gente especifica o protocolo, como a gente pode ver aqui, né? Protocolo, o host, a porta e o caminho para o arquivo. Isso aqui no caso do locator, né? O caminho para o arquivo. Se fosse um URI, pode ter isso aqui ou não. E aí, beleza. Eu falei do HTTP, mas a verdade é que a internet hoje ela tem uma gama muito vasta de protocolos. Então a gente consegue se comunicar na rede, na internet, de várias formas. A gente tem HTTP, HTTPS, que é simplesmente o encapsulamento do HTTP. Tem FTP, SSH, WebSocket, gRPC, MQTT, que se refere a IoT. Então, a gente vai ver aqui HTTP porque a gente vai tratar mais de sites. Só que sites eles podem ter WebSockets, pode servir um SSH, pode ser um site que dê uma entrada para uma rede IoT, ele usa MQTT. Então, o protocolo ele pode ser diverso. Então, eu recomendo que vocês dêem uma leiturazinha na RFC também aí para vocês verem como é que vocês podem abusar disso melhor. Especialmente em sites PHP, é extremamente útil isso, porque tem alguns wrappers do PHP, algumas URIs que fazem coisas bem úteis na hora de você estar testando uma aplicação, tentando extrair alguma informação sensível. E aí, por isso que eu botei aqui também como parte importante. Então, beleza.
A gente sabe que a gente bota isso no navegador e ele vai fazer alguma coisa, né? Mas depois a gente vai ver direitinho. E aí a gente precisa também definir direitinho o que é front-end e o que é back-end. E aí eu trouxe isso para um contexto já de segurança da informação. Obviamente, front-end vai ser a parte visual do site, ele vai ser foco com design e UX. E aí eu queria mostrar para vocês aqui um negocinho legal desse site aqui. E aí dá para você fazer várias coisas legais, né? Tipo animação e tal do tipo. Então aqui o cara fez uma animação do dinossaurozinho comendo um negócio aqui quando você scrolla para baixo. Então é a parte visual. É a parte que apela nos olhos da pessoa mais leiga, da pessoa que... Ou, por exemplo, da pessoa que quer vender um produto que seja bonito, etc e tal. Ele só vai servir arquivos estáticos, como HTML, CSS, ou então alguma imagem, alguma coisa do tipo. E vai servir arquivos dinâmicos através do JavaScript. Uma coisa importante, característica importante dele, é que qualquer filtro que ele vai ser, qualquer filtro que você fazer dentro do front-end, seja tipo assim, esse campo deve só ter números, esse campo só deve ter um formato de e-mail específico. Igor, teu áudio parou. Alô, alô? Pronto, estamos te ouvindo. Tá. Por algum motivo desligou aqui sozinho o fone, mas de boa. É, Então a gente vai ter arquivos dinâmicos que vai vir do JavaScript e qualquer filtro que for feito para você, sei lá, filtrar um campo pelo e-mail, que aquele campo pode ser só número, que aquele campo não pode ter caracteres especiais. Esse filtro ele pode ser desfeito pelo próprio usuário no navegador dele. Então, os filtros que você tem que aplicar no front-end, eles só podem ser para ajudar o usuário na navegabilidade do site. Ele não pode ser um filtro de segurança de fato, porque isso aí vai ser completamente apagado e aí vai dar em nada. As vulnerabilidades presentes, né, no front-end, elas no máximo realizam roubo de cookies e outros dados sensíveis do usuário. O que é que eu quero dizer com isso? Se você explorar uma das vulnerabilidades do front-end, no máximo você vai, tipo, ou conseguir fazer um phishing, ou conseguir roubar a sessão do usuário através do cookie, ou conseguir pegar, por exemplo, sei lá, os dados do cartão dele, se tiver salvo nos cookies também, alguma coisa do tipo no navegador. Então, são vulnerabilidades que requerem outro usuário cair em cima, certo? Não vai ser tipo assim, não vai ser a vulnerabilidade que o cara vai entrar no site e vai invadir ele e vai mudar as coisas dele. Não é o tipo de vulnerabilidade dentro do front-end. E aí eu botei entre parênteses as sessões sendo exploração de navegadores, porque é um tópico muito específico, muito difícil também de ser entendido, mas basicamente tem gente que pesquisa muito como o navegador cria a sua engine de renderização do JavaScript e como isso pode ser explorado, se tem alguma vulnerabilidade de buffer overflow, se tem algum hyper overflow dentro, dentro dessa engine, e aí isso pode acarretar em vulnerabilidades mais drásticas. Só que são pesquisas muito específicas, são pessoas muito especializadas, e uma vulnerabilidade dessa geralmente é avaliada em torno de, no mínimo, uns US$ 200.000, coisa assim. Então são coisas bem específicas. No nosso dia a dia, assim, mais normal, se você não for para essa área muito específica, a gente vai usar a vulnerabilidade front-end para roubar a sessão de outro usuário, para mostrar que pode acontecer isso, né? A parte do back-end é a parte lógica, e ela vai tratar da manipulação de dados, arquivos, sessões e logins. E ela vai funcionar, na maioria das vezes, como uma espécie de caixa preta. O que eu quero falar com caixa preta? É que ela vai implementar a filosofia de uma interface, de uma API. E aí, basicamente, vai receber algum tipo de dado e vai retornar outro. Então, a gente não vai saber ao certo como é que funcionam as coisas dentro do site, mas a gente vai ter algumas formas e algumas dicas que a gente pode pegar nas informações do site de como testar mais efetivamente essa caixa preta. E aí ela vai conter as vulnerabilidades mais críticas que realmente podem levar ao site ser desligado, ou então uma pessoa conseguir executar comandos dentro do servidor, que é a maior criticidade possível. Se a pessoa consegue executar comandos dentro do servidor, ela comprometeu a máquina da empresa, e dentro da máquina da empresa ela pode fazer o que ela quiser. Pode mudar a imagem do site, pode tentar mudar para outras máquinas dentro da rede da empresa e tentar invadir outras máquinas. Então, isso aí é o que a gente chama de ponto de entrada, né? Então, é uma parte bem crítica isso aí. E aí eu quero falar um pouco sobre APIs. API geralmente se associa muito à web, mas na verdade a sigla significa Application Programming Interface. O kernel do Windows tem API,
o kernel do Linux tem API. Se você for fazer o básico de Java em orientação a objetos, você vai aprender o que são interfaces. E são basicamente, tipo, é um pouco diferente, né? Mas são basicamente implementações que você faz, são funções acopladas, assim, que podem ser acopladas e desacopladas. E elas vão receber parâmetros como entrada e vai retornar um ou mais dado como saída. Não necessariamente você vai saber o que é que rola lá dentro, mas você sabe como usar. Então isso aí também cai framework, cai as bibliotecas que você usa, qualquer coisa que você, qualquer outro código que você puxe, use de alguma forma e ele te retorne alguma outra coisa, é uma espécie de API. E aí, falando da parte de black box, as técnicas que a gente pode aplicar brute force e fuzzing. Eu vou falar um pouco mais sobre fuzzing especificamente, porque é um conceito muito amplo mesmo. E a gente vai dar um nomezinho aí. Só que a gente não pode, para o back-end, né, fazer tipo assim, revisão de código. Dash até dá para fazer, mas não tanto assim. Mas não dá para fazer SAST. Porque a gente não tem acesso ao código, né? Seria black box isso. Se a gente tiver acesso ao código, aí já seria outra história. Então, os testes, eles são baseados nessas categorias. Então a gente, tipo, em geral, o teste externo ele vai ser feito através de fuzzy. Então a gente vai testar parâmetros de entrada, que são os que a gente pode modificar, que a gente chama de input de usuário, e a gente vai ver o que é que retorna de saída do servidor, se ele retorna algum comportamento, se ele retorna um erro. Então essa é a ideia. Vou passar para a parte prática e a gente vai tentar, eu vou tentar mostrar aqui na prática esses conceitos que a gente viu, certo? Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Tem um spoilerzinho aqui, mas enfim. Primeiro de tudo, o que eu quero fazer é a gente voltar para a parte do HTTP, certo? Então vamos tentar se comunicar com o site da forma mais básica possível. Eu vou tentar me comunicar sem um protocolo. Então, o que foi que eu fiz aqui nesse comando? Eu me conectei a minha própria máquina, localhost, na porta 3000. E aí, como tem um servidor web, ele está esperando eu mandar alguma coisa. Eu vou mandar um oi. Um oi não é um protocolo HTTP, então vai dar que a requisição foi ruim. Então ele vai falar aqui, ó, 400 page request. Então a requisição não foi boa. Mas a gente sabe que a gente tem que manter aquele formatinho com get, ou então com post, com método, o path, a versão do protocolo, o host e uma linha em branco e os cabeçalhos. Aí eu fiz aqui um scriptzinho em Python super simples. Só estou escrevendo no arquivo aqui, só para a gente ter visão completa dos bytes. Então, eu estou fazendo o get, é o meu método de escolha, pode ser post, head, delete, patch, tanto faz. Essa barra aqui vai ser o path que eu quero procurar, pode ser index, pode ser login, pode ser qualquer coisa. Aqui é a versão do protocolo, HTTP 1.1. Acho que se forem ver sites mais novos, vai ter HTTP 1.2. Tem algumas diferençazinhas, vocês podem ver as diferenças exatas na RFC. Um barra R e um barra N, que é os dois, o Carry Fusion Newline do Linux e do Windows. E aí, o host, então o localhost é porta 3000, que é o site que está rodando. Um barra R, barra N para dizer que tem uma nova linha. E a linha em branco no final, que é essa aqui. Então, se a gente executar esse cara, e a gente ler o arquivo que ele gerou, isso é uma requisição HTTP super básica, certo? Isso aqui é o mínimo do mínimo que vocês podem fazer. Podem ver que tem um new linezinho aqui, o cat ele adiciona já uma linha a mais, então por isso que tem essa outra aqui, mas está tudo bonitinho aqui. E aí, vamos tentar jogar esse arquivo dentro da nossa conexão aqui do Netcat, certo? Então, eu só estou fazendo um pipezinho para o conteúdo do arquivo e para o input daqui. Então, eu vou mandar para o servidor exatamente esses bytes aí. E a gente pode ver que ele retornou, bonitinho. Então, de fato, isso é como um site funciona, certo? A gente está basicamente trocando textos entre si. Eu mandei texto, ele me mandou texto. Qual é a vantagem do navegador? Ele vai pegar esse texto e vai interpretar para você bonitinho, para você visualizar e navegar de uma forma mais intuitiva do ser humano. Só que o protocolo em si, a comunicação de computadores é texto. O protocolo é só texto. Então, beleza. Vendo aqui, eu vejo que tem um negócio de registro e tal, mas eu não estou entendendo muito bem. Então, vamos no site mesmo. Então, entrando aqui no site, a gente vê que é uma lojinha de doce.
e aí ele tem um login. E aí eu posso testar esse login. E ele vai dizer que falhou, beleza. Então tem algum usuário e senha que eu não sei. Agora a gente vai entrar na parte um pouco mais complicada. Eu não vou explicar tanto as vulnerabilidades, eu vou explicar mais o processo, porque o meu foco é a gente entender como é que a gente testaria um site, não entender cada vulnerabilidade, porque isso requer você sentar um tempo, entender caso a caso o que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente sabe, o HTTP, ele retorna, aqui a gente já tem a nossa primeira informação, fazendo a nossa requisição mais básica. Ele retorna cabeçalhos de resposta do servidor, certo? E esse cabeçalho de resposta contém informações muito úteis. A informação mais útil que tem aqui é o Express. Quem conhece sabe que o Express é um framework de JavaScript especificamente para o Node. Então a gente já tem informações aqui muito interessantes sobre o nosso site. A gente sabe que provavelmente o back-end é Node e a gente sabe que o front-end está sendo renderizado através de Express. Não sabe se exatamente se ele está usando EGS ou alguma outra coisa, mas a gente já tem essas informações só na nossa comunicaçãozinha do HTTP mesmo, só no básico, do básico, do básico. Então, beleza. Sabendo disso, aí é que a gente vai entrar nos conhecimentos de segurança. Eu não vou explicar tanto, mas uma das vulnerabilidades comuns que a galera testa é o SQL Injection. Então seria tipo assim, botar uma aspa e aí ver se ele quebra. Botei aqui e não quebrou nada. Só que aí, eu como testador e como conhecedor de web, eu também tenho um pouco de conhecimento de desenvolvedor. E eu sei, pelo menos eu assumo que sei, que uma stack muito comum de se usar com Node é MongoDB. E o MongoDB, ele usa NoSQL, né? Porque ele é um banco de dados não relacional. Então, pode ser que a minha vulnerabilidade aqui não está vulnerável a SQL Injection, porque talvez esteja vulnerável a NoSQL Injection. E eu tirei essa informação toda dessa inferência básica aqui, na requisição básica que veio a tecnologia do site. Perfeito. Então vamos ver como é que faz um NoSQL Injection. Deixa eu só desligar aqui o BAP. Beleza, a gente tem aqui dois exemplos. Se o formulário da aplicação vier nesse forms aqui, a gente pode tentar coisas desse tipo. Se vier em JSON, a gente pode tentar coisas desse tipo. Vamos ver como é que a gente manda o formulário? Então, eu posso usar meu navegador. E aí eu vou mostrar para vocês diferentes formas de fazer isso. A gente não precisa fazer as requisições todas na mão. A gente pode usar o navegador e outras ferramentas para ajudar a gente. Então vamos ver o que acontece quando eu mando dois testes aqui. Eu vou apertar Ctrl Shift C no Firefox para abrir o Developer Tools. E o Developer Tools vai me mostrar os pacotes que eu estou trocando com o site. Efetivamente, o que de fato eu estou falando para o site. Então a gente pode ver aqui que ele mandou um método post e alguns outros get que são CSS, ícones, coisas normais. Então vamos focar nesse post, certo? Vamos focar na minha requisição crua a minha requisição crua. A gente pode ver que do mesmo jeito que a gente viu, a gente escolheu o método, tá aqui o path, tá aqui a versão. Ele adicionou um monte de cabeçalho a mais, mas isso é coisa de navegador mesmo. Por isso que é bom vocês terem cuidado com o uso de navegadores, porque eles vão adicionar muitas abstrações que vocês não vão entender completamente. Mas o que é importante para a gente? Post user aqui. Beleza, a gente sabe que está tudo bonitinho aqui. E a gente sabe, mais uma coisa, que o HTTP, quando ele tem um post, de acordo com a RFC, ele vai ter um body. E aí esse body vai guardar algum tipo de informação. Vamos ver aqui qual é o body da aplicação. A cabeçalha de resposta a gente já tinha visto, né, anteriormente. E aqui o body vai vir aqui no request no Firefox, né? Então a gente está vendo aqui que já está como form. Então a gente sabe que provavelmente vai ser nesse cara aqui que ele manda, que é o in-URL. Então, perfeito. Essa aqui é uma das formas de vocês verem as requisições que vocês estão fazendo. O Firefox até deixa você editar. Então, eu posso editar aqui o meu body, escrever teste 2, qualquer coisa aqui, e enviar. E ele vai dar a respostazinha aqui para mim. Então, teste web é isso, basicamente, galera. A gente vai pegar essas requisições e vai ficar testando.
Outra forma também, que é bastante utilizada, é utilizar uma aplicação de proxy, como o Burp Suite ou o AspZap. Então, eu vou ligar aqui o Intercept. Eu não vou mostrar como configura hoje, porque não é o foco. Mas a gente pode ver que a gente recebeu a mesma requisição daquela mesma forma aqui. E aí a gente consegue mandar para, por exemplo, algumas abas aqui dentro da ferramenta que a gente consegue modificar e ver a resposta, que facilita durante o teste. Então, no final do dia que a gente está olhando o quê? A gente está testando o web. O web é geralmente HTTP. HTTP é texto, então a gente vai modificar texto. Então vamos ver o que acontece quando a gente não consegue logar, certo? Quando a gente não consegue logar, ele volta para essa pasta aqui, esse arquivo aqui, com exatamente 2.289 bytes. Então a gente sabe o que acontece quando a gente não consegue logar. Então vamos tentar um daqueles payloadzinhos que tem aqui. Para isso, como vocês podem ver, ele está modificando o parâmetro em si que manda a requisição. Então, tipo assim, se a gente botar username not equal, sei lá, assim, por exemplo, sei lá, vamos botar isso aqui, não vai rolar. A gente tem que modificar a requisição em si, certo? Então a gente tem que se desprender um pouco do navegador, da interface gráfica e, de fato, para requisição HTTP. Então vamos tentar esse aqui. Isso aqui eu estou basicamente dizendo que eu quero logar e o meu usuário vai ser uma expressão regular que vai pegar qualquer coisa. Então, qualquer coisa que estiver no banco de dados aí, ele vai dar match. E a minha senha também do mesmo jeito. Qualquer coisa que estiver no banco de dados, ele vai dar match. Vamos ver se funciona ou não. Ó, ele já alertou aqui alguma coisa. Ele disse que eu sou malvado. Então, provavelmente tem algum tipo de filtro contornando essa aplicação. Então ele sabe que talvez seja vulnerável e aplicou um filtro para ficar em cima. Então a gente eventualmente vai ter que achar um jeito de bypassar esse filtro. Só que uma forma que a gente pode fazer é mudando um pouco essa requisição aqui que existe, né? Então, tipo assim, vamos sair um pouco desses payloads básicos e a gente pode, sei lá, a gente pode usar um greater than aqui. Eu não sei se o greater than dá certo, é só o less than. Acho que era só o less than. Mas vamos ver aqui. E aí, a ideia é, tipo assim, a gente ir testando várias coisas dessas, tipo, ver o que é que ele bloqueia, ver o que ele não bloqueia. Então, sei lá, vamos dizer que a senha usuário tem que ser, sei lá, a primeira letra, né? Tem que ser menor do que 256, que é um valor alto, e a senha qualquer uma. A gente pode ver aqui que não apareceu o bad, mas deu login fail, certo? Ou seja, a gente tem aqui o que a gente chama de resposta booleana. Então, quando bate, quando dá certo, ele dá aquele negócio de bad, e quando dá errado, ele dá login fail. Então, é uma situação bem única que vai requerer a gente fazer uma enumeração mais afinca. Então, vamos supor que a gente, nesse caso aqui eu tenho acesso ao código do site, mas vamos supor que a gente não tem acesso. A gente precisa, nessa resposta booleana, criar uma forma da gente diferenciar letras, cada letra do usuário e da senha. Para isso, eu criei dois scriptzinhos que são super simples, mas a ideia é... A gente sabe que os caracteres ASCII eles vão de 0 até 128, e aí eu vou testando caractere a caractere numa busca binária, para ser um pouco mais rápido, e aí eu vejo tipo assim, qual a primeira letra do usuário. Aí depois eu vou ver qual a segunda letra do usuário. Depois eu vou ver qual a terceira letra do usuário. E aí percebam que eu estou checando se é menor que. Então, se for menor, se de fato for menor, eu sei que vai estar na metade de baixo. E se não for menor, eu sei que vai estar na metade de cima. E eu sei disso justamente por conta daquele textozinho que a gente viu. Se tiver o bad na resposta, então eu vou para cima. E se não tiver o bad, eu vou para baixo. Perfeito. Se vocês não entenderam muito bem, de boa, o propósito não é tanto esse, é só mostrar tipo, como é que é o fluxo de pensamento.
E aí eu estou dizendo que eu vou matchar qualquer senha aqui. Então, o script feito, devidamente correto, o loopzinho devidamente bugado. Obviamente que quando vocês forem fazer um negócio desse de verdade, vai ser muito mais tentativa e erro. Eu já trouxe o negócio pronto aqui para vocês. Mas vamos primeiro pegar... o usuário. Então, eu vou rodar aqui e ele retornou. Beleza, a gente sabe que o usuário é Rabbit. Show. Só que a gente precisa da senha ainda. E aí eu peguei esse mesmo script e eu literalmente troquei a parte que enumera o usuário para a parte que enumera a senha. Então agora o usuário é a regex, que pode ser qualquer coisa, e a senha eu vou querer pegar passo a passo. Então vamos pegar. Opa. Vamos pegar a senha. Então a gente pode ver que a gente pegou uma senha bem grandona. Não ia dar certo fazer força bruta nisso. Mas a gente, através dessa vulnerabilidade, que deu uma resposta booleana para a gente conseguiu desenvolver um script para checar caractere a caractere até conseguir nosso usuário e senha. Beleza, vamos ver o que acontece quando a gente coloca aqui o usuário e senha correto. Vou ter que só tirar o intercept aqui do burp. Falhou por algum motivo. Pronto, agora deu certo, eu tinha escrito alguma coisa errada. E aí agora a gente logou e a gente tem acesso a alguns pedidos. Perfeito. E aí vamos aqui no pedido, ver o que é que de fato qual é a funcionalidade. E a gente tem esse fofíssimo coelhinho aqui de doce. E a gente escolhe o endereço aqui para a gente receber o nosso pedido, né? Então, sei lá, vou começar com um teste mesmo aqui. Beleza, ele bota naquela terminologiazinha ali, mas por enquanto isso não me dá muita coisa. E aí, então, eu posso, sei lá, vamos botar um endereço mesmo aqui. Se muda alguma coisa. Beleza, ele fica dentro dessas tags e fica aqui dentro. Tranquilo? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai ficar testando até dar alguma diferença. Vamos pegar esse cara aqui e vamos botar no burp de novo. Porque fica mais interessante a gente ver só a requisição. Então a gente vê que a gente tem outras coisas aqui que a gente pode alterar, né? Não só no... a gente consegue, que não consegue alterar, né? Mas na requisição HTTP a gente consegue. Que isso aqui é uma proteção do front-end e proteção de front-end é mesmo que nada. Então, sei lá, eu posso dizer que eu sou o Rabbit2. Vamos ver o que acontece quando eu sou o Rabbit2. Deixa eu mudar aqui por repeater. E aí, a gente pode botar para renderizar aqui, só que às vezes demora. A gente pode ver que a gente mudou aqui nosso usuário, né, para Rabbit2. Então, beleza. Isso vai ser um pouco mais intuição de experiência e tal, mas a gente sabe que é uma Express, certo? Sabendo que é um Express, o Node ele tem algumas possibilidades para esse cara. Então a gente pode usar aqui o Hacktrix de novo, que é um ótimo, excelente site. E a gente vai ver um pouco sobre... Deixa eu desligar aqui mesmo. A gente vai ver um pouco sobre Server-Side Template Injection, que é uma vulnerabilidadezinha bem poderosa, que acontece em um monte de framework diferente, mas basicamente é quando a gente recebe input de usuário numa renderização de template não sanitizada. E se a gente vê aqui na parte do Node, tem, por exemplo, tem esse Jade, tem o Handlebars, tem o JS Render e tem o Pug. E esse Nuck aqui, Nunchucks. Então, tem vários frameworks do Express que você pode usar para diferentes coisas. Esse Handlebars é bem famoso, o Pug também é um pouquinho famoso. E aí a gente pode testar um por um deles e ver o que é que dá certo. Vamos começar aqui com um Handlebars aqui. Ele diz que se eu substituir isso aqui no template, é para dar a mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar nossa requisição aqui e a gente tem três campos para testar. Vamos testar um dos campos aqui. Outro comum também é esse aqui.
E outro o do Pug é esse aqui. Vamos ver o que acontece com o site quando a gente tenta um desses aqui. Beleza, ele retornou. Vocês podem ver que o primeiro continuou 7 vezes 7, ou seja, provavelmente não é vulnerável. O segundo continuou 7 vezes 7, provavelmente não é vulnerável. Mas o que vai acontecer no terceiro aqui? Ele botou 49, só que eu não botei 49 aqui na minha requisição. Ou seja, ele fez a operação aritmética disso aqui. Então a gente sabe, a partir desse mini fuzzing aqui que a gente fez, claro que o fuzz de verdade vai demorar mais que isso, né? Foi um fuzz direcionado que eu já tinha feito isso aqui antes. Mas a gente pode ver que na nossa tentativa e erro, eventualmente a gente chegou num indicativo de que isso aqui vai ser vulnerável. Chegando no indicativo de que isso aqui é vulnerável, a gente pode, sei lá, posso testar aqui nos outros campos, ver se o outro campo é vulnerável, mas não importa muito, basta só um campo ser vulnerável. Beleza, é só o terceiro mesmo. Então a gente sabe aqui que, de fato, a gente vai explorar aqui no terceiro. E aí, eu não quero entrar tanto em detalhe na exploração e tal, porque acho que já tá dando a hora. Mas eu criei esse exploitzinho aqui. Ele é super, super simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que de fato ele está fazendo no CyberChef. Então, eu estou só carregando umas variáveis global no JavaScript aqui. Eu vou criar um processo cria do servidor. Cria de filho, né? Um processo criança do servidor. E eu vou executar um touch no barra temp e eu vou escrever o arquivo poundage.txt. Se vocês forem perceber aqui no meu terminalzinho, aqui embaixo é o servidor, certo? E aqui no ls-ls vocês podem ver que está completamente vazio o barra temp, certo? Então vamos tentar pegar esse cara aqui e mandar. Se vocês quiserem ter uma noçãozinha, basicamente eu estou definindo uma função e eu estou fazendo o eval do código, ou seja, estou executando tudo que vai no código e eu estou convertendo de base 64 esse código aqui. Eu estou usando base 64 porque, em geral, sites têm problemas com caracteres especiais, coisas do tipo. Então, quando tu quer que o teu caractere especial seja processado e não seja, sei lá, modificado pelo servidor, alguma coisa, uma prática muito boa é tu botar em base 64. E aí ele vai, quando ele de fato for renderizado pelo código JavaScript, ele vai executar aqui o A2B, e aí sim de fato vai executar o seu payload malicioso, e aí provando a vulnerabilidade. Então, a gente pode vir aqui no burp e botar aqui o endereço, o nosso exploitzinho. Mandei, ele deu o evilzinho aqui. A gente não tem uma resposta direta, mas vamos ver no servidor o que aconteceu. Tá aqui o arquivo poundage. Então, a gente explorou uma das vulnerabilidades mais críticas que tem, que é de execução de comando. Mas escrever arquivo no servidor não dá nada. Beleza, realmente não dá nada. Sim, pode ser que dê, pode ser que não dê. Mas isso aqui não é simplesmente uma vulnerabilidade de escrita de arquivo de servidor, é execução de comandos shell. Então, a partir daqui eu posso fazer uma shell reversa para mim, posso deletar arquivos dentro do servidor, posso modificar o HTML dentro do site, então posso fazer basicamente tudo o que o servidor tem direito, porque eu estou executando como um processo de terminal dentro do servidor, com permissão do servidor. Então, show. Essa era a parte prática que eu queria mostrar para vocês. Eu passei bem rápido, porque o foco não é as vulnerabilidades em si, certo? E eu queria fazer uma parte interativa agora, certo? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês e eu quero que vocês digam. Aquela primeira vulnerabilidade que a gente explorou se chama NoSQL Injection. E ela está exatamente nessas linhas aqui. E aí eu queria que, tipo assim, alguém que seja mais experiente de dev e tal, não sei o quê, olhasse aqui e dissesse, como que conserta essa vulnerabilidade? Se alguém souber. Dá uns 5 minutinhos aí para vocês pensarem. Acho que 5 minutos é muito. Ô Igor, enquanto o pessoal pensa, o Jarélio perguntou aí uma coisa no chat. Opa, o que foi? Não vi. Pode falar. Sobre a perspectiva Black Box, como você saberia que está funcionando esse template? Pronto, perfeito.
Tentativa e erro, de fato, é fuzzy. Então, como a gente viu ali que, de fato, só o terceiro está vulnerável, o que de fato tinha que acontecer era a gente testar diversos payloads nesse cara aqui. Então, tem até um cheat sheet, assim, que é tipo de você... Como você fazer a metodologia, né? Mas, tipo assim, geralmente SST começa com isso. Mandou aqui, quebrou. Beleza. Se quebrou, é um sinal interessante. Significa que provavelmente tem uma engine renderizando isso, só que não é essa sintaxe que ela quer. Então eu vou tentar tirar esses dois aqui, deixar só um. Deixa eu cancelar esse aqui só. Mandei. Quebrou de novo. Então, outra vez, outro indicativo de que provavelmente é isso, mas não é exatamente essa sintaxe. Então, vai tipo assim nas fontes, vai atrás da metodologia, vai montando a própria metodologia. Tá meio. Deixa eu tirar um pouco esse zoom, tá meio ruim. Pronto. A gente sabe que é Node, porque a gente viu que é Express e tal, então vou testar esses outros caras. A gente viu que esse cara aqui não dá nada. Esse JS Render aqui, ele é o quê? Ele tem esse cara aqui, então testaria esse tipo aqui, mas como ele começa com essas duas chaves da mesma forma que os outros, provavelmente não vai dar nada. O Pug é a única coisa que tem uma coisa diferente, basicamente. Então, nesse caso, seria bem isso. Mas pode ser um Nunchuck também, né? Nunchuck... Ah, não, mas o Nunchuck ele diz que fica a mesma coisa. Então, não seria. Nesse caso, eu acho que é mais fácil, mas, tipo, por exemplo, para cada vulnerabilidade tem um jeito de você diferenciar qual a tecnologia por trás. E é a base no fuzzing, né? Então, é tentativa e erro. Se a gente não tiver acesso ao código do site, vai ser completamente black box. A gente vai ter um word list que a gente quer tentar de payloads. Eu gosto de tentar por coisas simples primeiro, como multiplicações aritméticas, talvez tentar dar um sleep, caso esse 49 não retorne para mim. É uma boa também, tipo assim, se esse 49 não voltasse aqui, né? Uma coisa que eu poderia fazer era tentar dar um sleep aqui, ver se ele dormiria, essa requisição dormiria por alguns milissegundos. Acho que inclusive dá para fazer isso. Enquanto deixa eu ver se tem aqui no JavaScript. Eu sei que no JavaScript essas coisas aqui. Aí, enfim, eu poderia testar um negócio desse, ver se ele dormiria. Aí a gente conseguiria ver aqui nos milissegundos, né? Se ele de fato ficaria aguardando esse tempo. Outra coisa, eu já botei logo carregando um monte de classe global e tal, mas a verdade é que essas classes que eu carreguei aqui nesse base 64, a gente tem que testar se elas vão estar acessíveis ou não no servidor. E aí um jeito de você testar isso black box, se você não tiver acesso ao servidor, por exemplo, fazer o servidor pingar você, e aí você pode subir um TCP dump na sua máquina e ficar olhando os pacotes de rede que estão vindo a você e ver se chega um ping na memória que você manda a requisição. Então, tem várias formas de você testar se realmente está vulnerável, sem você fazer uma coisa muito crítica. Então, você tem que ser pouco a pouco, de fato. Porque você tem que entender quais são, tem que tipo, ir descartando as possibilidades de tecnologia por trás, tem que ir vendo se quais são as capacidades que você tem no servidor de explorar, se você consegue fazer ele dormir, se você consegue carregar uma classe global que chama um comando de sistema, etc e tal. Alguém tem alguma resposta para isso aqui? Nenhum programador de JavaScript online? Beleza, tranquilo. Eu vou deixar vocês no aguardo. Vai sair depois no Instagram. Pronto, o Eric falou aí, validação de input. Perfeito. Não, hash não cairia nesse caso, mas hash é um caso interessante. O que acontece com hash geralmente? A boa prática é você fazer hash na senha. E aí, de fato, fazer hash na senha resolveria essa vulnerabilidade. Mas o usuário você não teria como fazer hash no usuário. A não ser que você queira guardar o usuário como hash, mas aí é uma coisa que geralmente ninguém faz. E eu acho que não faz muito sentido realmente fazer. Até porque, sei lá, tem muitos sites que você tipo, tem que ver a profile do outro, né? Você tem que ver
qual o nome de usuário do outro, tem parte de interação social, então é uma coisa mais dependendo da sua regra de negócio do site, né? Mas pode ser uma das coisas que resolve. A validação de input que o Eric falou, ela é sensível, certo? Se você for fazer a validação de input manualmente, você mesmo, por exemplo, consegui explorar aqui, eu sei que o cara vai tentar, pego, sei lá, uma lista da internet de padrões de payload, de exploit de NoSQL, e aí eu vou fazendo expressão regular para barrar tudo. Beleza, só que isso pode dar uma falha e tal hora alguém conseguir uma forma de bypassar isso. A melhor forma, nesse caso em específico, é escapar os parâmetros. E aí você tem que ver de forma na linguagem como é que escapa. No Python e no JavaScript é aquele negocinho com as interrogações, não sei se vocês já viram. É aquela formatação de string com as interrogações. E aí depois eu mostro direitinho na história como é que ajeita isso aqui. Mas isso aqui é uma coisa muito comum de código, muito, muito comum mesmo de código. Daria para usar a inteligência artificial para detectar esses padrões. Principalmente na parte de entropia, porque geralmente ataques ou eles têm uma randomicidade muito alta. Vocês podem ver que esse meu exploit aqui por ter base 64 tem uma randomicidade muito alta. Ou então ele vai ter uma coisa muito baixa porque ele vai ser uma coisa muito específica. Daria para usar a inteligência artificial, inclusive os WOFs, chamam os Next Gen WOF, eles usam a inteligência artificial para não só detectar payloads maliciosos, como detectar também comportamentos diferentes. Então, tipo, o usuário usa o site, sei lá, 30 requisições a cada 3 minutos, sei lá, alguma coisa do tipo, então a cada 5 minutos. E aí, do nada, veio 100 mil requisições em menos de 10 segundos. Então, aí já é uma forma de barrar também. Então, dá para usar, assim, inteligência artificial na análise desses tipos de ataques. É isso, galera. Já ficou também um pouco meu tempo de dúvida. Eu vou abrir só um pouquinho no final, mas eu já peguei boa parte do tempo aí. Eu queria só recomendar os guias de estudo. Se vocês quiserem virar experts em web, vocês vão fazer o Portswigger pouco a pouco. Lá tem muitas vulnerabilidades e muitos contextos diferentes que essa vulnerabilidade está, então vocês vão aprender a explorar em diferentes contextos. E, por que eu quero aprender a explorar se eu não vou roubar dados de ninguém e tal? Você precisa mostrar a criticidade da vulnerabilidade. Aquela vulnerabilidade ali que eu mostrei para vocês no final, que dava a execução de comando, se estivesse num programa de bug bounty, alguma coisa do tipo, eu poderia botar um XSS ali também. Provavelmente ele está vulnerável ao XSS porque vai tá refletindo o usuário para mim. Só que se você parar para pensar, se esses pedidos forem privados e não tiver como outro usuário, um administrador, ver esses pedidos e esse XSS executar, é uma vulnerabilidade que ela não vai ter nenhuma criticidade, porque pela regra de negócio ela não é maliciosa para ninguém. Então é uma coisa importante para vocês também entenderem, é tipo assim, com base no que eu quero do meu site, com base no que é que eu acho, no que é que eu acho que o cliente ou que a minha empresa acha importante. Essa vulnerabilidade realmente impacta o negócio ou não? Isso é muito importante para o trabalho em geral, mas principalmente para bug bounty, porque bug bounty eles não vão dar o dinheiro se você não der uma justificativa plausível e mostrar a criticidade que aquilo de fato vai afetar a operação deles. Então, Portswigger vai ter vulnerabilidade pra caramba para vocês se debruçarem lá. Tem coisas bem difíceis. Eles são a empresa que criaram o Burp também, então eles são uma referência assim, muito grande no mercado, na comunidade em segurança da informação. A galera que pesquisa lá também é muito boa. Os blogs, eu falei aquele negócio do parser de e-mail, se vocês quiserem dar uma olhada, é uma coisa assim que quebra a cabeça mesmo. Tipo, nunca em 1000 anos que eu imaginaria que tá na RFC definido que o e-mail pode vir codado no próprio e-mail, e no próprio e-mail está definido o tipo de encoding que ele está usando. Outra coisa muito boa também é o DVWA ou projetos similares a ele. Ele é mais antiguinho, é PHPzinho, mas serve bastante. Porque você vai ter um site na sua mão, o ambientezinho já tudo pronto, então você pode testar black box. Se você não entender direito, você pode olhar o código, você pode achar a vulnerabilidade e olhar o código para você, se você em algum momento da sua vida olhar para aquele código de novo, saber que está vulnerável. E o Pico CTF, que ele são desafios super tranquilos para vocês fazerem. E
assim, em relação à web, tem uns desafios bem legaisinhos, tem outros que são bem simplesinhos, mas é um bom lugar para começar também. E o mais importante, se vocês quiserem continuar, entrem pro RSI aí também, que a gente faz mentoria e dá um acompanhamento mais de perto sobre essa trilha de estudo. É isso, galera. Mais alguma dúvida? Os slides a gente pode disponibilizar por PDF. O RSI falou aí que vai vir no Discord, então entre no Discord se vocês quiserem ter acesso aos materiais. Eu também tenho um PDFzinho sobre HTTP, que se vocês quiserem, é tipo só um resumidão melhor. Então, é isso, galera. Entre no Discord, podem falar com a gente está sempre disponível aí. A gente quer trocar conhecimento, a gente quer fazer a comunidade crescer, a gente quer que mais pessoas se interessem pela área e tragam a sua criatividade, a sua história também por trás. O link do Discord tá aí na mensagem. E é isso, galera. Obrigado a todos pela atenção e pelo tempo. Vou parar de compartilhar.